Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem mais uma vez a doce paz do nosso querido Jesus. Este que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Vamos, amados ouvintes, entrarmos mais uma vez na presença de Deus através da nossa humilde e simples orações. Oraremos a Deus e com toda certeza, sem sombra de dúvida, Deus nos dará o grande livramento. É Deus, amado ouvinte, que nos garante o grande livramento quando nós cremos, quando nós exercemos a nossa fé. Deus nos dará o grande livramento. E também está escrito que, agindo este Deus tão maravilhoso, quem impedirá? Pois bem, antes de entrarmos em orações, quero deixar aqui alguns versículos que se encontram na palavra de Deus. Que se encontra, amado ouvinte, no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, o versículo 35 até o 38, diz assim a palavra de Deus: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus. Eis aí, amado ouvinte, a palavra de Deus. Oraremos ao nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, entramos mais uma vez na Tua presença através da nossa humilde e simples orações. Queremos agradecermos, ó Deus, por este dia, por esta tarde, pelas ricas oportunidades que tens dado a nós, para nós orarmos, clamarmos ao Senhor, grande Deus e Pai, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor merece, muito mais do que isto, porque o Senhor nos amou primeiro, antes de nós te amarmos. O Senhor já nos amou primeiro. A prova deste amor inexplicável é que deste o teu Filho querido Jesus, para que ele fosse morto, para que sofresse por todos nós,
para que através do seu sofrimento nós viéssemos ter liberdade em Deus, liberdade em Cristo, saúde em Cristo, paz em Cristo. Glória a Deus, livramento em Cristo, graças a Deus. Grande Deus e Pai, e hoje nós podemos conquistarmos, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Oh, glória a Deus! Grande Deus, mas tudo isto será possível àqueles, ó Pai. Grande Deus, que tem dado ouvido à Tua palavra. Glória a Deus. Tudo isto será possível àqueles, ó Pai, que têm, ó Deus, honrado a Tua palavra, tem o Senhor como o seu único e o suficiente Salvador da sua alma. Deus tem dado a todos nós muitas oportunidades para que sirvamos somente a Ele, somente a Deus. Como o Senhor mesmo, Jesus, deixou escrito em Tua palavra, no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 14, o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Não turbe os vossos corações de vocês. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Deus, nosso Pai, fez com que o impossível viesse tornar possível no seu Filho, em Jesus Cristo. Para que o homem, por mais terrível que seja, por mais incrédulo que seja, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida ao seu Filho Jesus, então os tais serão salvos. Glória a Deus. Grande Deus e Pai. É claro que nós somos merecedores da Tua salvação, mas é pelo Teu Filho e é pela Tua graça, ó grande Deus e Pai. Olhai vós para mim, diz o Senhor, e sereis salvo, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todos os joelhos e todas as línguas confessarão que somente eu sou o Senhor. Oh, glória a Deus. Grande Deus e Pai. E também, para que só isso não bastasse, porque já bastaria, já era o suficiente,
Mas Deus, o Pai, resolveu exaltar ao seu Filho Jesus e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, que diante do Filho do Homem, o Filho do Homem, que se chama Jesus, se dobrará diante dele, como está escrito em Filipenses, 3 mundos. Os 3 mundos habitados, céu, terra e o inferno, que é o Hades. Esses 3 mundos habitados se dobrarão diante dele, e todas as línguas confessarão desses 3 mundos, os céus, a terra, nações, povos, tribos e línguas. E o Hades, que é o inferno, esses 3 mundos se dobrarão diante do Cordeiro de Deus, o Senhor de justiça, e confessarão que somente Ele é o Senhor, para a glória do nosso grande Deus Pai, o Deus de Israel. Grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos e, uma vez mais, usa de misericórdia para comigo, para com todos nós, para com nosso lar, nossa família, ó grande Deus, e principalmente para com esta obra, a Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno. Entra, ó grande Deus, com providência, ó Pai, curando em nosso meio, realizando os teus sinais, os teus prodígios, as tuas curas, as tuas maravilhas, porque escrito está que, agindo nosso querido Jesus, quem impedirá? Ó grande Deus, te apresento todos aqueles que têm entrado pela porta desta obra, que têm entrado pela porta da Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno, glória a Deus, e tem orado conosco, tem cultuado conosco. Grande Deus, que todos que entrarem pela porta da Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno, que estas pessoas sejam divinamente tocadas pelo teu poder, tocadas pela tua unção, tocadas pela tua presença, tocadas pelo teu grande amor, pelo teu grande abraço. É porque o Senhor está de braços abertos para abraçar todos aqueles e aquelas que entrarem pela porta da Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno, no nome de Jesus Cristo, nosso Cristo ressurreto. Grande Deus Todo-Poderoso, faz a obra, meu Pai. Trabalha poderosamente em nosso meio,
realiza a tua grande obra, porque nós estamos em cima de uma grande obra e nós não podemos parar. Passará os céus, passará a terra, mas a tua palavra, grande Deus e Pai, ela não passará, Senhor. Como os versículos que nós lemos, ó Deus, no teu santo evangelho, segundo Mateus, o capítulo 9, o versículo 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E Jesus vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor, o Deus grande, que é o Senhor da seara, que Ele prepare obreiros, ceifeiros, para a sua seara, porque a seara realmente é muito grande, mas são poucos os trabalhadores da tua seara. Grande Deus, em nome de Jesus Cristo, estende, ó Pai, as tuas mãos, opera poderosamente, ó Deus. Toma esta obra em tuas mãos, ó Deus, envia as tuas filhas, envia os teus filhos, envia, ó Deus, para congregar conosco, para que em teu nome, para que juntos nós venhamos trabalharmos incansavelmente para o Senhor nosso Deus, para que venhamos ganharmos almas, anunciarmos a tua palavra, falarmos das tuas grandezas, do teu reino, da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, porque todos têm que ouvir a tua palavra, tantos para serem salvos, como também para serem condenados, porque está escrito em tua palavra que os que crerem na tua palavra e forem batizados, estes serão salvos, mas os que não crerem, eles serão condenados. Como saberemos se alguém crê ou deixarão de crer, se não pregarmos a tua palavra, se não se esforçarmos, como disse o Senhor para o profeta Jeremias, quando o Senhor o chamou para a nação de Israel. Jeremias questionou, glória a Deus, que não sabia
não sabia falar e que o Senhor usasse outro no seu lugar. Mas ele disse: não diga que não sabe falar. Abre tu tua boca e eu porei as minhas palavras. Grande Deus e Pai, o Senhor é Deus, é o Deus do impossível, que faz o impossível tornar possível quando nós cremos. Ó Deus, abençoa os poucos que temos, segura com teu braço forte, abraça a todos, honra os seus propósitos, a sua fé, a sua perseverança, a sua caminhada, a sua obediência na tua palavra. Enche-os do teu Espírito Santo, batiza com teu Espírito Santo, com teu santo fogo, concede os teus preciosos dons, como os dons das divinas revelações do Espírito Santo, como, ó Deus, a ministração da tua palavra, da tua sã doutrina, porque antes não terão revelações do Santo Espírito de Deus, sem primeiro não houver a obediência à tua sã doutrina. Não adianta alguém inventar revelação, inventar isso ou aquilo outro, pular ou plantar a bananeira, sem antes não obedecer a tua sã doutrina, que é o teu santo evangelho genuíno. Em primeiro lugar do que todas as coisas vem a obediência. Pós a obediência à tua sã doutrina, aí os demais dons espirituais serão liberados. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, tende misericórdia de todos nós. Nos prepara, nos enche da tua unção, põe tuas palavras no abrir e fechar da nossa boca, para que não sejamos mais nós, mas o teu Espírito Santo, bradando, falando em nosso meio. Glória a Deus. Como é lindo, maravilhoso, quando deixamos o Espírito Santo de Deus falar, bradar, quando em primeiro lugar a obediência à tua sã doutrina. Os cultos da nossa querida igreja, convertidos em campanhas, que o Senhor possa, ó Deus, se fazer presente em nosso meio. Não permita que algum tipo de empecilho, de impedimento, ó Pai, possa impedir a tua presença. A tua presença é indispensável nesta obra, em nosso meio. Sem a tua presença, nós podemos até cantar, pregar, falar, mas não tem graça. Não tem graça sem a tua presença. Por isto, usa de misericórdia para com esta obra. Eu clamo a ti, ó Deus Santo. Eu clamo a ti, ó Deus glorioso. Clamo a ti, ó Deus poderoso.
que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas. Está escrito nos Salmos que de longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor nos conhece tão bem que até mesmo antes de pensarmos, o Senhor já sabe. Grande Deus, então é a este Deus maravilhoso, riquíssimo em misericórdia, que nós procuramos a exercermos a nossa fé. Te peço, ó grande Deus, alcança o lar deste amado e querido ouvinte de casa. Aqueles que têm orado conosco, que têm buscado a tua presença conosco, que o Senhor possa honrá-lo, que o Senhor possa estender a mão. Vem honrar esta pessoa que tem crido nestas orações, que não são hipócritas o bastante de não crerem. Só os hipócritas é que não crerem, por isso terão as suas recompensas. Ó, decanta labaia, porque disse o Senhor: creia em Deus e creia nos seus profetas e prosperarão. Os profetas verdadeiros, é claro. Porque nós vemos também nos dias atuais tantos profetas mentirosos, tantos enganadores que vivem dando profetada, fingindo de profeta para enganar aqueles que estão cegos espiritual, como está escrito que são guias de cegos. Ambos cegos, tropeçando e caindo, e ambos cairão no mesmo abismo e no mesmo precipício. Porque para Deus não tem desculpa, porque alguém vem usando o nome dele. Jesus disse: cuidado, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, profetizando, revelando e com sinais de mentiras. Cuidado. Está escrito em tua palavra em 1 João, capítulo 4. Filhinhos, não creiam em qualquer espírito, mas verificai-vos e provai-vos se eles provêm de Deus. Porque o espírito maligno que usam de engano do anticristo já está no meio de vocês. Cuidado. Cuidado com o diabo, pai da mentira, que se transfigura em anjo de luz, a ponto que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Porque sinais de enganos e de mentiras, a ponto de enganar até os escolhidos, é algo muito tramado, muito bem planejado, muito bem arquitetado. Cuidado, porque naquele grande dia não vai ter desculpa diante de Deus. Porque Deus colocou em nossas mãos a sua palavra, as escrituras sagradas, como nosso guia de sobrevivência. A decanta labaia, e é ela mesmo que fala dos falsos mentirosos, dos falsos líderes e liderança, e profetam
que vive profetando, dando profetada em vez de profecia verdadeira. Porque Deus não usa os que usam de engano. Sabe, canta labaia. Grande Deus, alcança o teu povo. Alcança, ó Deus, a tua igreja. Estende as tuas mãos. Opera poderosamente. Concede a grande vitória. Porque nós estamos em cima de uma grande obra e nós não podemos parar, não. Quantos que se encontram oprimidos agora e precisam do teu milagre verdadeiro? Quantos que se encontram tão aflitos agora e desesperados, ó Pai da glória, que precisam da tua cura, do teu milagre. Decanta labaia. Não permita, não deixa permanecerem os que usam de engano na congregação do justo. Deus que vê tudo, que contempla tudo e que sabe de todas as coisas. Oh, meu Deus maravilhoso, toma nossas vidas em tuas mãos. Vivemos em dias maus, tempos difíceis e trabalhosos, onde a falsidade e o engano, as mentiras, as traições, os enganos têm se multiplicado na face da terra, principalmente entre um povo que se diz o teu povo. Senhor, mas o Senhor, para com aqueles que te amam e te adoram em espírito e em verdade, eles discernirão todas as coisas e por ninguém eles serão discernidos. Muito obrigado por tudo, Pai. Tende misericórdia de todos nós. Toma a obra do Senhor em tuas mãos. Envia o teu povo em massa. Te apresenta os inimigos desta obra, que sem causa lutam contra esta obra, ó Pai. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, não permita que os tais e as tais tenham êxito, sucesso contra esta obra. Da mesma forma, ó Deus, que eles estão lutando contra esta obra, que eles possam tropeçarem nela. Serão uma bênção aqueles que entrar por esta porta, mas os que lutarem contra ela tropeçarão nela mesmo e cairão e morrerão. Foi assim que aconteceu com Faraó e os seus exércitos ao perseguir Israel para fazer eles desistirem de Deus, para fazer eles desistirem da terra de Canaã, para fazer eles desistirem da promessa. Deus sepultou eles vivos, seus carros, cavalos e cavaleiros, no meio do grande mar vermelho. Assim seja todo aquele e aquela que se opor contra esta obra. Lindo Deus maravilhoso. Pedir dá-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta será aberta, para a glória de Deus, o nosso Pai. Recebe, meu Deus, esta pequena e humilde
e simples orações. Recebe a oração dos nossos queridos ouvintes, aqueles que têm crido, que têm orado conosco. Alcança em nome de Jesus. Envergonha os adversários desta obra. Apressa-te, ó Deus, o Salmo 70, apressa-te, ó Deus, a envergonhar os inimigos, os adversários desta obra, para que todos vejam que esta obra é do Senhor Jesus. Ele a comprou com seu sangue precioso. Recebe esta pequena oração, recebe a oração dos ouvintes, continua conosco, Pai. Te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nosso Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos nesta tarde de bênção, no nome de Jesus. Grande é o livramento, amado ouvinte. Creia, creia, creia tão somente. Tome posse da bênção de Deus. Tome posse do livramento de Deus na tua vida, no teu ente querido, em todos aqueles que você, nesta oração, já colocou na mão de Deus, para Deus o livrar, guardar, proteger, porque serão bem-aventurados aqueles que confiam em Deus, oram a Deus e buscam a Deus. Amado e querido ouvinte, Deus abençoe, em nome de Jesus. Te peço também, seja coluna nesta obra, contribui, ajude esta obra, para que prossigamos exercendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus e orando por todos, para que Deus possa honrar, prosperar, abençoar e dar vitória e livramento em todas as áreas, porque está escrito, amado ouvinte, que Deus contempla todas as coisas e sabe de tudo. Deus abençoe. Fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.